Olá, ociosos e ociosas. Esse é o seu programa Hora Vaga. Hoje, numa quarta-feira, às 22 horas. Ele só aceitou porque não tem jogo do Galão, né? Prioridades, né? Então, hoje aqui, né, com ele, que é professor de inglês, formado em letras, graduado, pós-graduado pela UFMG e cidadão canadense. Canadian, né? Exatamente. Precisa falar inglês, não? Não. Vou humilhar aqui. Tá de boa. Ele é pai do Thomas e da Júlia, casado com a Nayara, ou Mayara, né? Ou Nayara. Nayara, né? Tem uma Nayara. Ele também é ex-aluno de engenharia, economia e, pasmem, física. Física também, São vários ex-alunos aí. Graças a esse rapaz, eu pude conseguir um emprego internacional, né? Que eu tanto almejava, o cara que me ensinou muito Contribui um pouquinho. Do meu inglês, né? O inglês era primordial. Pude também melhorar minhas habilidades aí para cantar no banheiro com mais tranquilidade. Isso é bom. Só me preocupando agora com a afinação, que essa eu acho que não tem. A letra tá de boa, já não tem A letra já tá de boa, a afinação não tem solução, né? Então, hoje aqui com Luiz Nogueira. E aí, pessoal? Tudo bem? Nos dê suas credenciais, meu caro. É isso, né? Sou professor há quase 15 anos, completo 15 anos em outubro agora de 2025. Sou formado, né? Essa pós-graduação aí tem uma peculiaridade, que eu de fato fiz pós-graduação na FMG, fiz tudo, mas na hora do TCC eu não achei que valia a pena fazer. Comecei a fazer, vi que ia dar um trabalho muito grande, só para que eu tivesse um título, um papel, ainda que fosse da FMG, mas eu decidi não fazer, e eu não fiz. Né? E até hoje estou devendo aí, caso alguém da FMG esteja assistindo, sinto muito, mas não farei. Eu queria o conhecimento, não queria o papel. Eu vejo que muita gente quer o contrário, né? A galera quer o papel, não quer o conhecimento. E eu queria só o conhecimento, o papel era só literalmente um pedaço de papel. Então, eu sou pós-graduado, né? But not really. Não sou de fato pós-graduado, não. Cara, você é professor de inglês, né? Estudou no UFMG, cidadão canadense, tem muita coisa misturada. A gente vai ordenando aqui aos poucos, né? Como é que começou o inglês na sua vida? Foi quando? Cara, você era pequenininho? É difícil falar quando começou de fato. Sempre me interessei. Eu tenho uma memória assim, muito, muito ruim, mas uma coisa que eu lembro muito, muito vividamente, eu estava jogando Resident Evil 2, né, no PlayStation 1 com meu primo, e não entender nada, né, tudo escrito em inglês. A gente queria entender a história, ele não entendia nada. E eu peguei um dicionáriozinho escolar, naqueles Michaelis pequenininho, e fui lendo palavra por palavra, até eu entender tudo que estava sendo falado no jogo. E eu vi que o jogo ganhou uma dimensão diferente, né? Eu sabia do que se tratava a história, eu sabia o que os personagens estavam fazendo, as motivações e tudo mais. E eu passei a achar mais interessante o jogo por isso. E eu pensei, bom, se isso aqui é mais legal porque eu sei inglês, o que mais se tornará mais legal? Isso eu devia ter uns 12, 13 anos, talvez. Por aí. Uns 12, 13 anos, E, infelizmente, meus pais não tinham dinheiro para pagar um curso de inglês para mim. Então, fazer de estudar inglês em alguma escola não era uma opção. Dos 12 até uns 15, 16, eu continuei nessa toada de pegar dicionário, ir procurando, lendo letra de música, né? Gostava muito de Iron Maiden, né? Iron Maiden, gostava muito de Iron Maiden, li as letras, tentava entender e fui aprendendo. Quando eu tinha... Em 2007, sou ruim com data também, em 2007... Bom, mas peraí, vamos voltar na escola, né? Quando você estava tava aí. Ok. Você falou que não teve condição de fazer curso de inglês nessa época. Eu também tive comecei e tive que parar. Mas, cara, tinha o inglês. Tinha o inglês da escola. Tinha. Qual é o inglês da escola? Não é inexistente, né? Como é que a gente faz para sair do loop infinito do verbo to be? É difícil, cara, porque eu já dei aula, isso não é uma coisa boa, né, mas é fato, eu já dei aula para vários professores de inglês, a maioria de escola pública, e eles não tinham a menor condição de estar em sala de aula, sem zero. Seria o equivalente a eu, talvez, decidir dar uma aula na faculdade de engenharia, porque eu passei por um banco de faculdade de engenharia quando eu tinha 18, 19 anos. Assim, eles não têm a menor condição. Eu acho que você já está mais ou menos credenciado aí, mas... Já posso, dependendo do lugar, tu pode trabalhar já. Fez cálculo 1? Fiz. Tomou pau? Passei de cálculo 1. Então tá credenciadaço. Incrivelmente, passei de cálculo 1. Deu particular de cálculo 1 já uma vez. Se tivesse tomado pau, tava credenciado. Se passou, passei de cálculo 1. Cálculo 2 eu não passei não, então parei ali no cálculo 1. Mas cálculo 1 passei. Assim, os professores não têm a menor condição de dar aula de inglês. Eles não sabem para eles próprios, eles não conseguem explicar o básico e eles, infelizmente, estão na sala de aula, dando aula para as crianças de escola pública e por uma falta mesmo de profissional, não tem ninguém. Então tem esse cara aqui que sabe 2 palavras em inglês, coloca ele lá. Os alunos sabem 0 palavras, então você sabe 2, você sabe infinitamente mais do que quem sabe 0. Mas eu acho
a salvação, assim, do ponto de vista do inglês, ela tem que ser individual mesmo. Eu não acho que as próximas gerações, assim, 30 anos, vão conseguir aprender inglês em escola pública, eu acho improvável. Eu não conheço ninguém que aprendeu. E em escola pública eu também não conheço ninguém. A não ser que a pessoa pode ter vindo de escola pública, como foi o meu caso, mas aprendeu por conta própria, né? Essa motivação pessoal. Sim, mas eu quis dizer isso. Aprendeu no loop infinito do verbo to be. Eu só aprendi o verbo to be. E muita gente aprende, mas não de fato internaliza o que é aquilo, o que representa aquilo. E o pior, usa essa estrutura do verbo to be em todo o resto, quando não funciona. Ela é bem particular do próprio verbo, né? Então, o cara só aprende aquilo, ele leva aquilo, ele expande aquilo para todo o inglês dele, erroneamente, e aí não só ele não aprendeu, como ele prejudicou o que ele aprenderia no futuro. Tá, mas e aí, voltando lá em 2007, aí você já graduou em verbo to be? Já estava graduado, eu estava na faculdade de engenharia, né? Eu fiz engenharia influência direta e indireta do Thiago e de alguns outros amigos meus. Minha influência não é melhor, né? É por isso que eu saí. Sua mãe já falava, você não andava com certas pessoas. Você não viu sua mãe? Não mistura não, que é furada. Bom, eu tenho 3 grandes amigos que todos fizeram engenharia elétrica e eu gostava das duas coisas que eles, estava sempre com eles, pensei, eu também vou gostar, né? E é curioso que no vestibular, quando eu fiz pela primeira vez, eu estava entre jornalismo, letras e engenharia elétrica. Nada a ver, né? Já devia ser um sinal, né? Que duas coisas eram totalmente divergentes de uma delas. E eu fui para a coisa mais absurda de todas, que para mim era engenharia. Fiz 1 ano de engenharia, passei algumas disciplinas, tá? Não vou falar que assim, eu não sabia nada também, não era um asno completo, mas eu não tinha interesse. Né? Eu lembro que eu lembro assim, vividamente também dessa cena, lendo Tolstói na aula de cálculo 1. Eu devia ter sido a única pessoa na história da humanidade que sentou na aula de cálculo 1. Derivada, integral e tal, e eu lendo Tolstói dentro da sala de aula, né, assim, e todo mundo me olhando como se eu fosse um ET, né, e eu era de fato um ET ali, não era pra estar ali, né, e vi que não era pra mim, e eu tenho a facilidade de desistir das coisas muito fácil, assim, se eu ver, não é pra mim, eu desisto, eu não insisto em algo que eu sei que não vai dar certo pra mim, então eu fiz 1 ano de engenharia e larguei, e aí eu gostava de exatas, tenho interesse até pelo assunto, assim, de forma superficial, né, eu não tenho interesse em resolver uma integral, mas eu tenho interesse em saber que a área da curva ali e tal representa o volume, né, esse tipo de coisa. Ok. E aí eu decidi largar engenharia, fui para fazer economia, porque eu também me interesso ainda por economia, mas eu não imaginei que o que eu viria na faculdade era o que eu vi. Né? Eu fiz um semestre só de economia, e como eu desisto rápido se eu vejo que não é para mim, eu decidi decidir porque eu esperava chegar lá e ter noções de matemática, coisas relacionadas à economia, de um ponto de vista mais matemático. E só teve ideologia. Né? Foi o primeiro período, beleza, eu estava lá eu me matriculei nas matérias, mas eu não era aluno de economia, estava na engenharia ainda. Então, o meu viés certamente me prejudicou e a minha amostra era viciada. Já que eu estou falando de economia, né? A minha amostra era viciada, que era o primeiro período, um monte de matéria ruim. Larguei a economia. Como eu gostava de exatas, eu voltei para Lafayette, eu morava em São João del Rei, voltei para Lafayette, fui fazer cursinho. Quando eu entrei no cursinho, me perguntava, o que você quer fazer? Eu quero fazer física. Né? Eu já saí da universidade e estou fazendo física. E quando eu falava que eu tinha largado engenharia numa federal para fazer física, aí eu era maluco mesmo, né? Porque geralmente é o caminho inverso, né? A pessoa entra na física porque é mais fácil de entrar, depois pula para engenharia porque é o curso que ela de fato queria fazer. Eu fiz o caminho contrário. Fiz 2 anos de física, fiz 1 ano e 1 semestre e meio para valer mesmo. O último semestre eu já estava meio vi que não era para mim também e larguei. Na física eu gostava muito de física, ainda gosto muito de física. Dá aula particular de física já. Preciso médico, claro, mas já dá aula particular de física. Só que eu fiz eletromagnetismo no 3º período e física 3. Faz tempo. Física 3, né? Que é eletromagnetismo. Física 3, eletricidade e magnetismo. Você não mistura as coisas, porque existe física 3 e existe eletromagnetismo. Separadamente, mas eu fiz física 3. Você ofende um engenheiro eletricista, não você fala um negócio desse, né? Mas aqui, vamos lá, vamos voltar um pouquinho, que eu acho que você não falou. Você passou na Federal de Engenharia, né? São João del Rei. E depois você continuou na Federal fazendo economia. Isso aí. E depois você foi para física. Sim. Na mesma faculdade? Não, em Ouro Preto, na UFOP. Federal também. Federal também. E curioso que... Pois é, você aí que vai pegar esse vídeo de exemplo e falar, pô, o cara aprendeu inglês aí pra caralho, tá? Virou canadense, pô, o cara largou a faculdade e depois virou professor. Mas ele largou a porra de uma Federal. Passa na Federal. Primeiro, depois larga. Depois você pode largar, pode fazer o que você quiser. Passar antes. Pelo menos isso, né? Exatamente. E eu
eu larguei. Não vai ficar aí em casa, coçando saco, assistindo altas horas, achando que vai se dar bem na vida e que não vai. Você não pode, se você largar um EAD que você paga R$50 por mês, não é exatamente a mesma coisa não. E aí, eu fiz Física 3 Eletromagna, não lembro exatamente qual delas era, mas eletromagnetismo, né? E eu não fazia ideia do que estava acontecendo na sala de aulas. Não fazia ideia. E eu prestava atenção. Eu queria aprender. E eu lembro que eu sentei assim, e o professor deu uma prova, falou, pode levar para casa, semana que vem vocês entregam. Faça o que vocês quiserem. Internet, não tinha ChatGPT naquela época, né? Então, não tinha um WhatsApp. Não tinha WhatsApp, exatamente. Então, toda a pesquisa que eu tinha que fazer ali para resolver aquilo era na internet mesmo. E saber inglês nessa época já me ajudou bastante, porque eu consegui pesquisar coisas em inglês. Eu via videoaulas de cálculo em inglês no YouTube. Tinha um cara que gravava assim, do alto, só a mãozinha dele, a canetinha, uma canetinha mesmo, não era nem iPad nem nada, uma canetinha, e resolvendo exercício, aprendi muito com ele, mas não entendia nada, assim, ele estava falando árabe para mim, é impossível entender, e eu pensei, bom, isso aqui é o elementar da faculdade, né? Aqui é o ciclo básico ainda. Se eu almejo virar professor, fazer mestrado, fazer doutorado, eu nem consigo sair do ciclo básico, caso eu consiga chegar em algum lugar, eu vou ser medíocre. Então, e eu sabia que as vagas para professor universitário eram muito concorridas, né? Na UFOP, nos 2 anos que eu fiquei lá, houve uma vaga, só, em 2 anos. E eu pensei, bom, na minha sala tem 25 pessoas, na FMG tem, sei lá, 100 alunos, na FSJF tem 50 alunos. Então, quando eu me graduar, vão ter mais 100 pessoas, pelo menos, graduadas em física, querendo o mesmo trabalho que eu. Eu sou melhor do que o 100? Não. Eu não sou melhor nem que um, quanto mais do que o 100. Então, eu decidi largar. E aí, eu decidi largar e decidi ser professor. Eu queria dar aula no estado de matemática ou física. E depois eu vi o que eu ia fazer. Se eu fazia física numa faculdade particular, se eu fazia física, sei lá, não tinha EAD na época, eu acho. Se tinha, era bem incipiente, assim, mas numa particular, dava um jeito de fazer uma coisa mais fácil. Porque eu até sabia, mas eu não sabia no nível da UFOP. Aí peguei toda a documentação na UFOP, ia numa escola aqui em Lafayette para pedir emprego. Era bem comum. Ainda mais para física e matemática, eles sempre precisavam bastante. Esqueci um documento no Rio Preto. Pô, esqueci o documento, que merda. E aí, vindo no ônibus para Lafayette, eu tinha participado de um congresso de física internacional meses antes, ajudando a organizar e tudo mais. E eu fiquei responsável por organizar, e quando perguntaram assim, alguém fala inglês aqui? Não, levantei a mão, eu falo. E o meu professor era alemão, radicado do Brasil, mas alemão. Falava inglês muito bem. E ele falou, cara, você de fato fala inglês bem, então toma conta dos professores de fora que vão vir aí. Aí eu ficava meio de babá dos professores. E todos elogiavam, pô, você fala inglês muito bem, pô, você fala inglês muito bem, pô, você fala inglês muito bem. Eu falei, pô, será que eu falo? Não. Falei, quer saber? Eu vou dar aula de inglês. Totalmente assim, se eu sei bastante, eu vou dar aula de inglês. Passei em várias escolas, vou deixar o currículo, me ignoraram solenemente, várias. Fui na Wizard, que é a escola que eu trabalhei, cheguei lá de chinelo, bermuda, assim, totalmente avacalhado. Precisa de professor aí? Preciso. E você quer fazer entrevista? Quero. Que horas? Agora. Agora? Agora. Agora não dá porque a professora tal tá trabalhando, mas volta aqui daqui a 1 hora. Eu fui em casa, só coloquei um tênis, fui de bermuda mesmo, avacalhado, né? Eu tinha, sei lá, 22 anos, retardado, né? Cheguei de bermuda lá, me entrevistou, fui contratado. E aí eu comecei a trabalhar, fui melhorando, né? Claro, fui melhorando, fui aprendendo mais, fui aprendendo a dar aula mais também, melhor, e isso foi em 2010 até hoje, né? Cara, mas vamos lá, volta ali. Tem um abismo aí, né? Onde você graduou em Verbo to Be, fala inglês pra caramba, né? De fato. O que aconteceu nesse meio tempo foi que, na época da faculdade de Física, eu tinha muita dificuldade nas disciplinas, eu assistia às aulas, eu entendia alguma coisa ou outra, mas eu não conseguia, de fato, me sentir, não, eu sei o que está acontecendo aqui. Não conseguia. E eu sempre gostei de assistir muito filme, e sempre gostei de aprender inglês, então eu assistia muito filme todos os dias. Assim, 3 filmes no dia, todo dia. Então eu deitava na minha cama assim, colocava meu laptop aqui no meu peito e ficava baixando filme, né, legalmente e tal, e assistia. Não tinha Netflix nessa época, assistia. E eu tinha a mania de repetir os diálogos dos filmes na minha cabeça. Então o cara falou tal coisa, eu pensava e repetia, tentando entender. Uma coisa que eu sempre tive, isso só para inglês, foi uma característica obsessiva de eu tenho que saber tudo. Então, se me perguntar como é que fala jujuba em inglês e eu não souber, eu nem durmo hoje, enquanto eu não descobrir. Não consigo. E aí eu assisti os filmes e eu não entendia tudo que era dito em inglês, embora eu entendesse alguma coisa. Então isso me incomodava muito. Eu tinha que entender. Então eu assistia, anotava, assistia. Até que um dia eu me vi entendendo tudo. Né? E não só entendendo, mas conseguindo produzir também. Né? Primeiro eu produzia o que eu via, né? Depois eu aprendi que se chama shadowing, né? É uma técnica isso, mas eu nem sabia na época. E eu reproduzia o que eu ouvia, depois eu conseguia, por ter reproduzido várias coisas diferentes, juntar pedaços dessas coisas diferentes e produzir coisas novas que eu mesmo queria falar. E isso foi um processo de alguns anos, né? Eu diria que foi uns 2 anos aí, de sim,
6 a 8 horas por dia, todos os dias. Então, era obsessivo. Né? Isso não quer dizer, você que está vendo aí, que você vai aprender inglês em 2 anos. Não vai. A não ser que você tenha um comportamento de igual eu tinha, obsessivo. E a não ser que você tenha 8, 9, 10 horas por dia, todos os dias, você não tem família, você não tem emprego, não tem filho, não tem esposa, não tem nada. Você tem que ficar o dia inteiro deitado, assistindo filme. A não ser que você esteja nesse estilo de vida, não vai aprender em 2 anos. Se você é um adulto com coisas a fazer, você não consegue. Então não tratem isso como normal, porque não é normal. Pelo contrário. E aí você, no ônibus, você decidiu largar a física? Você nem voltou lá para pedir... Cara, acho que não. Para sair? Falou acho assim, que não. Só larguei e foda-se. Deixa arder. Acho que foi. Que é um absurdo, né? Porque assim, eu fiquei travando a vaga da UFOP, né? Para alguém que talvez quisesse entrar, né? Na época eu fui inconsequente, não devia ter feito isso, né? Era só mandar um requerimento lá, cancelarei o curso. Um abraço. Né? Mas acho que durante o período eles não se você for jubilado, se você não fizer matrícula... se você não fizer matrícula, você já está automaticamente fora, Você já perdeu as matérias. Eu acho que eu tranquei um período. Será que é isso mesmo? Eu tranquei um período, já sabendo que era, tranquei um período e depois, de fato, eu só não fiz matrícula na virada do semestre e larguei. E hoje... Você é professor de inglês integralmente? Integralmente. Eu só dou aula, não trabalho não. Só dou aula. E é online ainda? Online. Agora eu só trabalho online. Eu trabalhei durante bastante tempo. Mudei para o Canadá em 2020. Então, durante 10 anos, presencialmente. Tinha alguns alunos online, mas muita gente tinha reticência ainda em relação à aula online. Mas no computador, na internet, é esquisito, a internet não funciona. Houve também, claro, uma mudança por conta da pandemia, mas também porque a internet melhorou, né? Os dispositivos melhoraram, o celular ficou muito mais fácil de ser usado, o cara não tinha que ter uma noção de tecnologia tão grande assim para abrir o Skype, criar um usuário, conectar, não tinha nada disso. O cara aperta o WhatsApp, ele aperta um botão e está resolvido. Né? Ou no Zoom, aperta um link e está resolvido. Então, agora eu dou aula online, até porque eu mudei para o Canadá, né? Não, é impossível dar aula presencialmente lá, mas agora só online. Não daria aula presencialmente, a não ser que fosse, sei lá, um curso para várias pessoas, um negócio especial assim, mas constantemente só em casa mesmo. Hoje, qual que é a sua abrangência em termos de alunos? Você está no Canadá, né? Acredito que você não dê aula só para brasileiros. Só para pessoas brasileiras, sim, mas que não moram necessariamente no Brasil. Já tive um aluno canadense de português, que foi o meu professor de jiu-jitsu, inclusive, né? O Brad, e dei aula de português para ele. Tive uma aluna francesa, chamada Célia, mas é francesa, que queria aprender inglês, mas o resto são todos brasileiros, ou que moram no Brasil, por todo o Brasil, ou fora do Brasil também. Né? Tive alunos em todos os continentes agora. Tive um aluno da Austrália, e aí eu completei os continentes. Já tive aluno no Japão, Austrália, Moçambique, Angola, Irlanda, França, Áustria, Alemanha, Portugal, Dinamarca. Na Europa tem mais lugar. Já falei França, né? Espanha. A Célia morava na Espanha também. A família era espanhola. Espanha. Estados Unidos. Tem vários. Canadá. Já tive, sei lá, 50 alunos, até mais. Já tive turma de alunos que moram lá no Canadá, vários. México, Estados Unidos, Bolívia, Brasil, Argentina e acho que só. Acho que só. Pô, e só? Japão. Falei Japão? Falei Japão, né? Falou. Que é o único asiático. É o Japão. Pô, massa, cara. É a internet, né? Então a galera me acha no Instagram, ou às vezes assim, chega uma recomendação, é maluquice, né? Outro dia um aluno do Mato Grosso entrou em contato comigo. Cara, quero falar com você e tal. Pô, beleza, legal. Eu sempre pergunto, onde você me encontrou? Me recomendaram. Como assim me recomendaram, bicho? Eu nunca fui no Mato Grosso, eu não conheço ninguém no Mato Grosso. Nunca tive aluno no Mato Grosso. Como é que chegou em você assim, né, no Mato Grosso? Aí ele falou depois que ele trabalha numa empresa paranaense, então ele viaja para o Paraná às vezes. Eu tive um aluno do Paraná, e esse aluno contou para a mãe dele que conhecia uma pessoa. Tem um tal de Luiz Nogueira aí que mora no Canadá. O cara ficou por internet e achou. Morar no Canadá te ajuda a ter o skin in the game? Fala assim. Cara, eu acho que canadense. Brasileiro gosta muito de aparência, né? Então, assim, e ser canadense agora, né? Tem a bandeirinha aqui, né? Ser canadense agora, faz com que isso me traga uma autoridade que, do ponto de vista linguístico, eu já tinha antes. Mas o passaporte, eu falar, eu sou canadense, aqui no Canadá, esse cara manja, porque ele está lá há bastante tempo. Então, sim, não vou dizer que traz uma vantagem, sim. É uma vantagem, sim, que é intangível, assim, o quanto de vantagem isso traz. Eu não sei, porque eu já tinha agenda lotada antes, eu tinha recomendação antes, mas certamente traz. Principalmente para quebrar, talvez, uma objeção de um cara que nunca me viu na vida e me achou, assim, aleatoriamente no Instagram. Certamente. Pô, esse cara mora no Canadá.
Certamente. Certamente. Mas eu melhorei desde que eu mudei para o Canadá até agora, do ponto de vista linguístico, porque eu estudo frequentemente e tudo mais, mas porque eu tive uma exposição muito grande a sons o tempo inteiro feito por pessoas diferentes. E eu tenho amigos lá, né, jiu-jitsu. Eu converso do jiu-jitsu sobre a vida, né? Então eu não tenho necessariamente uma prática só acadêmica. Eu não só sento e vou pegando livros, né? Eu converso com meus amigos sobre qualquer coisa e eu vou sempre prestando atenção em literalmente tudo que eles falam. Tudo. Quando eles erram, eu presto atenção, pô, falei errado aí. Eu não falo com o cara isso, né? Quem sou eu? Mas preste atenção em eventuais erros que eles cometem, não de pronúncia, né? Porque eles não cometem, mas erros gramaticais, por exemplo, igual nós cometemos em português o tempo todo. Preste atenção não porque eu vou criticá-los, que eu sou melhor do que eles, absolutamente, mas porque eu não consigo desligar, né? Eu estou sempre fazendo isso. Então, eu acho que sim, traz um verniz assim, de autoridade a mais do que eu já tinha, certamente. E como é que foi essa mudança para o Canadá? Você falou 2020, né? Foi em janeiro de 2020. Janeiro de 2020. Fez 5 anos, de 10 agora. Como é que foi isso? Cara, minha esposa trabalha, é engenheira química e trabalhou na Lafarge, trabalha na Lafarge Holcim no Brasil, a empresa de cimento. Trabalhou lá, ela foi minha aluna, inclusive. Sempre importante lembrar de salientar isso, foi minha aluna de inglês. É importante lembrar outra coisa. Ela não era sua namorada ou ficante enquanto aluna. Né? Não era. Isso aí é muito importante deixar claro. Não nego que tinha interesse, mas não era. Se tornou depois. Logo depois. Eu tentei te ajudar. Mas foi logo depois. Mas não foi depois, foi logo depois. Eu era engenheiro, né, engenheira química, trabalhava na Lafarge Holcim, aqui no Brasil, em Cantagalo, no Rio de Janeiro, cidade pequenininha, no Rio de Janeiro, e ficou lá 2 anos. Ela sempre teve o sonho de trabalhar nos Estados Unidos, sempre adorou os Estados Unidos, sempre quis morar lá e tudo mais. E um dia ela estava entrando, né, no sistema da Lafarge, no sistema interno deles lá. Deixa eu te cortar, claro. Esse negócio é interessante, né, que você falou da sua esposa. Não sei se você vai lembrar, mas acho que se você é inconsequente com algumas coisas, assim, vai fazendo, ela é sem base com isso, né? Eu vi que ela tinha vontade, eu conheço a esposa do Luiz, né? Através do Luiz, né, que é meu amigo de infância, inclusive. A Nayara, a gente viajou para os Estados Unidos em 2017. Foi. E aí a gente viajou para Disney, para curtir, para passear. A Nayara arrumou uma entrevista de emprego lá. E ela cogitou ficar lá. Ilegal, pô. Ilegal, A gente ficaria meio semi-legal, assim, porque a gente tem o Social Security Number, né? Tipo CPF americano. A gente tem porque a gente trabalhou lá 2 anos antes. Então, tendo o Social Security, você consegue pagar imposto nos Estados Unidos mais facilmente. E aí o empregador falou, pô, você tem o Social? Tem, então chega aí. Né? Chega aí E ela queria assim, pô, queria de verdade. Eu falei, tá maluco, ficar legal aqui, pô, você tá na faculdade, eu tô na faculdade, né? Eu tô trabalhando, não tem como eu só largar tudo e ficar aqui, né? Mas eu acho que se eu falasse, vambora, vamos ficar, e ela ficaria. Tava lá até hoje, sendo deportado hoje, chegando gemado aí, chorando. Então, infelizmente não aconteceu isso, né? Mas ela sempre teve vontade, sim, de trabalhar nos Estados Unidos. E aí, usando a intranet da Lafarge, ela viu uma vaga pro Lafarge Canadá, que é onde ela trabalha hoje, a mesma função que ela faz, mesmo laboratório, mesmo tipo de cimento, um cimento bem específico que ela trabalha, pum, apply. E aí, viram o currículo dela, que era, de fato, era muito competente e tal, viram o currículo dela, trabalha na mesma função, fala inglês, jovem, quer vir pra cá, beleza, fizeram uma entrevista, aí fizeram uma segunda entrevista, uma terceira entrevista, falaram, se você quiser vir, é só chegar. E aí fizeram uma viagem exploratória, né, para que nós fôssemos lá. Aí fomos nós 2 para lá para conhecer. E durante essa conversa, eles tratavam a Nayara como engenheira da Lafarge. A Nayara é a nossa nova engenheira. Ela foi na fábrica, fizeram uma apresentação, tinha a fotinha dela lá, a nossa nova engenheira. Pô, tudo certo, né? Só em março de 2020. E eu pedi ela em casamento no Canadá, inclusive, nessa viagem. No Victoria Park, na cidade que a gente mora hoje. Ia pro Canadá, você não podia deixar escapar ali. Eu ia perder, né? Tá certo. Fui a tira-cola. E aí, deram como certo. Ó, parabéns, volta pro Brasil, arruma suas coisas que daqui a um mês e meio, você tá aqui no Canadá. Pô, beleza, legal. Aí passou 1 mês, passou 2, passou 3, nada. Eles não... Ela entrou em contato com o William, que é o cara do RH de lá. William, o que tá acontecendo e tal? O novo CEO aqui mudou, o CEO do Canadá mudou, e é uma transferência muito cara, ele não quer fazer agora não, e aí não vai rolar, não vai ter jeito. E é isso. E ela ficou devastada, cara, devastada. E eu lembro que ela me contou isso no sábado, sei lá, 8 da manhã, 9 da manhã. Que ela viu, ele mandou e-mail na noite anterior, ela acordou cedinho, viu, e ficou devastada. E a gente tinha um carro, e como a gente morava em cidades separadas, né, o carro ficava muito mais comigo do que com ela. Mas, coincidentemente, naquele final de semana eu estava com ela. Eu estava sem carro.
E ela estava sozinha em Cantagalo, desesperada, chorando e tal. Eu estava dando aula esse horário, sábado de manhã. Aí no intervalo eu aluguei um carro aqui no Lafayette e fui de surpresa para lá. Ficar com ela e tudo mais, né? Para ela não ficar sozinha nesse momento ruim aí. A gente foi junto, ela chorou, aquela comoção e tal. E eu achei que tinha, acabou, né? Não tem mais, vai dar errado. É isso. E o sonho se foi, né? Se vai. E isso foi em, sei lá, maio, alguma coisa assim. Aí junho, julho, agosto, setembro, os meses foram passando. Em outubro, ela abriu o e-mail dela, tinha uma mensagem do mesmo cara, do William, do RH. Quer vir para cá ainda? Claro que quero. Então pode chegar que agora deu tudo certo. E aí isso foi em outubro. Aí em novembro e dezembro foi todo o processo ali de documentação. Então a gente foi no Rio 3 vezes, em 3 quartas-feiras seguidas. Né? Nós fomos juntos na primeira quarta-feira para deixar o passaporte, tirar a foto, colocar a digital, né, biometrics. Aí no outro final de semana, depois que foi aprovado, eu voltei lá para entregar o passaporte de fato. E na terceira quarta-feira, no final de semana, na terceira quarta-feira, eu voltei para pegar o visto. E eu quis fazer isso dessa forma porque eu pensei, se eu vou colocar isso no correio, vão perder meu passaporte. Vai dar alguma confusão no Rio de Janeiro, a milícia vai tomar conta do correio lá, eu vou ter que pagar pena pro cara, então deixa eu ir lá. Daqui a pouco você é criminoso no Daqui Rio a pouco eu Janeiro, vou criminoso, tá sabendo. exatamente. Clona meu passaporte, sei lá. E, cara, foi a decisão mais acertada porque a gente fez isso. Eu botei pilha, vamos comprar passagem, comprei uma passagem, chegamos no Canadá, uma semana depois fechou tudo, por causa da pandemia. Então, se a gente tivesse atrasado qualquer períodozinho ali, eu teria ido, sei lá, 2 anos depois. E eu não sei se a empresa teria segurado a vaga, né? Por 2 anos. As coisas acontecem. Tem que acontecer mesmo, é. Foi a conta. E aí mudei para o Canadá, né, a partir de então, 2020, por conta do trabalho da Nayara. Né? E você mora onde lá no Canadá? Truro, como a gente fala aqui, né? Uma cidadezinha pequenininha na Nova Escócia, né? No Atlântico do Canadá, bem na costa leste do Canadá. Assim, para referência, caso eu queira ir de carro para Montreal, são 12 horas, para Toronto são 18 horas, e a cidade famosa mais perto de onde eu moro é Boston, nos Estados Unidos. Boston são 10 horas de carro. Mesmo assim é longe. É bem longe, é uma região bem isolada do Canadá, assim, até por uma questão cultural, né? Porque o Atlântico do Canadá é separado do resto do Canadá pela província do Quebec, que é a província fala francês, né? Então, eles são bem diferentes, bem particulares, então nós estamos meio que separados por uma província que é quase como uma ilha. Né? Então, nós somos quase como uma ilha no Canadá em relação ao resto do Canadá que fala inglês, né? Então, é uma província que pouco tem, as 4 províncias do Atlântico somadas tem 2 milhões de habitantes só. Onde você mora tem quantos? A minha cidade? A cidade? Uns 25 mil. Bom demais. Bem pequenininha, eu gosto bastante. E a província inteira tem 1 milhão. Muito bom. Mínima, né? Cara, e você virou cidadão canadense logo que você chegou lá? Como que foi? Você chegou lá e falou assim, cidadão? Não, a gente chega com Work Permit, que é uma permissão de trabalho, a minha aberta, eu nunca usei, né? Nunca trabalhei lá, sempre continuei dando aula. Só deu aula, né? Nunca trabalhei na vida, faz 15 anos que eu não trabalho. Eu nunca trabalhei lá, então eu nunca usei a minha Work Permit, a da Nayara era atrelada à Lafarge. E nos primeiros 3 anos, ela era obrigada a trabalhar exclusivamente na Lafarge, ela não podia sair. Caso ela pedisse demissão em 3 anos, tinha que pagar uma multa de $300 mil, que eu jamais teria esse dinheiro. Porra, é quase escravidão, né, cara? Basicamente. Assim, ou você trabalha para mim, ou você paga uma multa fora. de 300 mil. Mas o argumento deles é que, bom, nós gastamos uma fortuna, trouxemos a peso de ouro para cá, então você tem que me dar pelo menos 3 anos de serviço. Né? E eu acho justo. Eu também acho. E em novembro, a gente chegou lá em janeiro de 2020. Em fevereiro de 21, nós viramos residentes permanentes, é a PR, que é numa comparação assim, fácil, é o Green Card canadense. Então, quando você pega a PR, você pode ficar no Canadá indefinidamente, você tem quase todos os mesmos direitos que um cidadão canadense, com exceção de poder votar, você não tem passaporte canadense, você não pode se candidatar a cargos públicos, eu não posso ser primeiro-ministro ou algo assim, um member of parliament. Fora isso, era basicamente a mesma coisa. Poderia entrar no exército, poderia ter cargos políticos menores, poderia, sei lá, tudo o que quisesse fazer. Ser preso por diante. Já podia. Mas aí você era deportado. Provavelmente. Agora depois você fica lá mesmo. Pelo menos sou preso lá. E aí, tendo a PR, você precisa passar um período de 2 anos, porque eu já tinha 1 ano anterior, mas normalmente um período de 3 anos em 5, para então entrar com o processo de cidadania. A gente entrou em maio do ano passado, e em outubro do ano passado foi aprovado, e aí viramos canadenses. Bem rápido, né? Ambos foram muito rápidos pra gente. A PR demorou 5 meses, a cidadania também foi 5 meses. O tempo normal é pelo menos o dobro disso. Vocês tiveram 2 filhos, né? Temos 2 filhos, Os 2 são canadenses? Nasceram lá. Thomas nasceu em abril de 22 e a Júlia nasceu em agosto agora do ano passado. Eles foram canadenses antes da gente. De ser brasileiros.
Sim, ambos foram antes de ser brasileiros. O Thomas nasceu e registrei ele uns 2 meses depois. Por aí. E a Júlia nasceu e registrei ela, tipo, 1 mês e pouco depois, como brasileiros, né? E não precisa fazer isso, né? Eu poderia não registrá-los, eles poderiam entrar no Brasil só como estrangeiros, mas ao completarem 18 anos, eles teriam que escolher se eles seriam canadenses ou brasileiros. E aí, caso eles quisessem manter ambas as cidadanias, eles teriam que vir para o Brasil, caso não morassem aqui, e passar 3 meses. Então, eu pensei, 18 anos, tá na faculdade ali, trabalhando e tal. 3 meses, qual que é a lógica disso? Que sempre meio que cria uma certa raiz aqui, né? É o tempo de ser assaltado, tempo de pra você ver uma passar uma raiva no supermercado BH, ver uma... Não te entregarem um troco seu, dar uma ofendida no ouvido com a motoca dando um randandã. Aí você vai ter uma agora experiência do Brasil, né? Já sofreu aqui, agora tá aí sua carteirinha de brasileiro, pode ir embora. E aí eu não queria fazer isso porque isso é uma sacanagem muito grande com eles, já que eu estaria forçando eles a decidirem aos 18 anos, tem que vir para o Brasil, e eu não sei como é que ele vai estar lá, vai estar trabalhando, se vai ter um namoradinho ou namoradinho e tal, então, não, vou fazer de uma vez e eles são brasileiros também. E também porque eu tenho plano de saúde no Brasil, e eles têm que ser brasileiros, tem que ter CPF, né, para ter plano de saúde, então, sem CPF não teria como, então tem que ser brasileiro mesmo, não tem jeito. Show. Cara, e lá no Canadá, como que é a vida lá? Porque quando a gente chega num país, eu morei fora um tempo, a gente chega e acha tudo massa pra caramba. A ficha vai caindo, dá aquela... Porra, velho. Mas, você tá no Canadá, você tá no primeiro mundo. Como é que foi isso? Cara, a ficha caiu e você fala assim, graças a Deus mesmo que eu vim pra cá, ou... Eu sou pouco deslumbrado, assim, com tudo. Eu já tinha ido para os Estados Unidos, tinha morado 3 meses lá. Tinha ido 2 vezes antes, uma vez com você a passeio, uma vez com a Ana. Eu tinha ido 3 vezes antes. Foi em 2012, 13, 17, 12, 13, 14, 17, 4 vezes antes de ir para o Canadá. Então eu já sabia o que era a vida no exterior, ainda que 3 das 4 vezes só como turista, né? Passeando, curtindo e tal. Eu já havia trabalhado no exterior, né? Durante 3 meses nos Estados Unidos. Estava num estado muito mais frio do que o que eu moro, então o inverno não foi surpresa, né? No Wisconsin, onde eu morava, no Wisconsin Dells, essa cidade, fazia menos 35, rotineiramente assim, era normal, temperatura abaixo de 30, né? Que nunca fez onde eu moro. Então o inverno não foi um choque para mim, é frio, eu sei que é frio, saberia que anoiteceria 4h30 da tarde, saberia que amanheceria 8 da manhã, então eu não fiquei chocado com isso. É um choque muito grande, mas como a gente já chegou lá sabendo disso e acostumado com isso em certa medida, foi tranquilo. Mas de fato é um choque muito grande. Não foi pra gente. Eu já falava inglês, então eu não tive nenhuma dificuldade linguística, né? No primeiro dia, se eu precisasse ligar para uma empresa de eletricidade, eu ligava, liga a luz aí. Não é um problema para mim também. É um problema para muita gente. A minha esposa já falava inglês, e ajuda muito porque eu não tinha uma obrigação de traduzir coisas para ela, de que se nós vamos ao médico, eu tenho que ir porque ela não sabe falar o que ela precisa. Então também foi fácil, isso também é difícil para quem vai lá e só um dos dois do casal fala inglês, não era um problema que eu tinha. E como eu sou muito deslumbrado, sei lá, dirigir pela rua assim, com neve e vendo pessoas falar inglês, era normal. Normal. A minha esposa, até hoje, 5 anos depois, ela ainda fala, às vezes eu não acredito que eu moro aqui, né? E curioso é que ela que nos levou para lá, né? O mérito é todo dela. Eu só fui a tira-cola, né? Eu não tenho mérito nenhum, eu só casei com ela, né? O mérito foi só isso. E ela fica deslumbrada e eu não. Ela ainda se pega, assim, às vezes, impressionada. Caramba, eu tô trabalhando no Canadá mesmo. Talvez porque foi o sonho de infância dela e não o meu, né? Eu só fui. Ela queria, de fato, ir no âmago dela, sempre quis ir. E eu não. Então, talvez por isso eu não fique deslumbrado, mas é muito boa vida. Assim. Não tem medo de assalto, não tem medo não tem confusão, não tem barulheira, não tem desorganização, não tem sujeira. Né? Essas pequenas coisas que a gente, aqui no Brasil, meio que se acostuma, e não deveria, mas se acostuma, lá você vê que existe outra possibilidade. Dá para viver num lugar que não tem gente pilotando a moto e empinando 5 da manhã. Dá para viver num lugar. Esse lugar existe. Não é aqui, mas esse lugar existe. Então, é bom nesse aspecto. Por outro lado, eu não tenho, por exemplo, meus amigos aqui. Não tenho o Thiago para conversar, estando no Canadá. Não tenho minha família, não tenho a comida que eu gosto. Então, tem o lado bom e o lado ruim. É importante que a pessoa foque no lado bom e releve o lado ruim, ou pelo menos mitigue o lado ruim. Então, eu não tenho meus amigos para conversar. Ok, eu posso fazer novos amigos, ainda que não seja a mesma coisa, né? Nenhum deles é meu amigo de infância, mas eu posso ligar para o cara, conversar na internet, eu posso ter um grupo de WhatsApp, então eu consigo mitigar as coisas ruins. Algumas coisas ruins não dá, a questão de saúde lá, por exemplo, é bem delicada, bem ruim em relação ao Brasil, isso não tem o que fazer,
Então eu tenho que criar alternativas, né? Então a saúde no Canadá é ruim? É ruim. Então eu preciso ter um plano de saúde no Brasil. Isso envolve um gasto, envolve uma logística diferente, nem todo mundo, infelizmente, tem condições, mas tendo condição dá para você mitigar tudo que é ruim e o que é bom você aproveita. Tem a chance de um canadense falar assim, e se eu comprar uma CG? Não. Tirar o escapamento. Não acontece. Jamais. Eu acho que se um canadense vir alguém empinando a moto numa avenida assim movimentada, vai achar que é filme. Assim, vai achar que é filme. Tipo assim, estão filmando alguma coisa aqui, alguma encenação. Acho que eles não conseguem conceber que alguém vai fazer isso no meio do trânsito. Não conseguem. Acho que não conseguem conceber. Talvez um cara que morou muito tempo, sei lá, em Toronto, no meio do furacão ali, talvez ele fique, pô, legal. Mas onde eu moro, se isso acontecer, assim, é notícia, passa na televisão, polícia vai lá ver o que é, não é. Eu acho que eles não conseguem conceber. Meus amigos, quando eu falo coisas do Brasil, assim, por alto para eles, até porque é difícil explicar muita coisa, né? Tem coisa que tem todo o arcabouço ao redor ali que eles não vão entender, né? Mas coisas que eu falo, eles já ficam assim, impressionados, chocados. Como assim? Como é que isso é possível? Né? Então, acho não, zero chance. Até porque também, por que a gente considera frio no Brasil, 15 graus. 15 graus é frio? 10 graus é frio. Aqui no Brasil é frio, né? É frio, frio. Então, por que a gente considera frio? No Canadá faz frio 8 meses do ano. Então o cara não vai sair de moto. Né? Moto lá não é meio de transporte, é passeio. É só diversão. Ninguém usa a moto para se locomover. Pô, vou em tal lugar pegar minha moto. Ninguém faz isso. Moto é só hobby. Né? Não é... Aqui também é hobby, né? Só que é um hobby. É um hobby que devia acabar, né? Mas eu quero dizer que assim, não tem entregador que entrega coisa de moto, por exemplo. É só de carro. Entregador eu defendo. Mas entregador, não aí já foi numa seara que eu defendo. Não empinando o entregador. Meu, o entregador não empina. O cara que empina, tem um na rua da minha sogra lá que é campeão. Sempre com a mochilinha dele do iFood empinando. Tem. Talvez é só um disfarce. Pode ser. Talvez ele não... Espero que seja. Pra ele tá fazendo... Não, qualquer coisa eu falo que eu tô trabalhando. Tô trabalhando aqui, pode ser. O entregador eu defendo, né? Cara, você deve receber a todo momento, né? As pessoas, você falou, pô, fiquei 2 anos direto assistindo o filme, traduzindo o filme, e isso... Obsessivamente. Te deu um inglês fluente, né? Cara, e a gente é muito ansioso, né? A gente vê hoje, né? Por exemplo, o percentual de jovens, né, que tocam um instrumento, por exemplo, é bem menor do que no passado. Sim, sem dúvida. Porque a gente está cada vez mais ansioso pelo resultado rápido. Acho que o celular, a rede social traz isso, né? Tudo muito rápido. Total, Você tem muito curto também, né? Você tem tudo na hora ali. O melhor que você quiser ali. Para que você vai sentar, pegar um violão, tocar uma corda ali, machucar o dedo, demorar, ficar 2 horas para não aprender nada. E acho que é assim também com o inglês. Sem dúvida. Qualquer área de conhecimento, eu acho. Começa ali, você fica pelejando no verbo to be, depois você bota mais um verbo e vai. Inclusive, não é bom começar pelo verbo to be, porque ele é o verbo mais irregular do inglês e você não começa a aprender nada pela coisa mais irregular possível. Então não comecem pelo verbo to be, porque é ruim. Há uma metodologia que faz isso, que eu acho ruim por conta disso. Mas te cortei, pode continuar. Então, pô, né, você deve ter recebido essa pergunta, né, pela ansiedade. Se eu começar hoje a aula com você, em quanto tempo eu estou fluente? A resposta que eu sempre dou é, eu tô há 15 anos e não acabei ainda. E o cara fica chocado, né? Pô, o cara mora no Canadá, é canadense e não acabou ainda, né? Eu sempre falo isso. Eu estudo há 15 anos todo dia, horas por dia e não terminei ainda. Então, a resposta é nunca. Né? É claro que esse é para efeitos dramáticos, né? Evidentemente que há um final, a depender do que a pessoa quer, o nível que ela quer chegar, né? Claro. Mas varia muito, cara. Eu acho que quem te promete coisa em um ano tá mentindo. Tá mentindo. A não ser que... Eu acho que seja possível, sim, aprender inglês em um ano, saindo do base absoluto zero até a fluência. É possível, desde que tenham 2 condições. Sine qua non. Sem as 2 não dá. Você tem que ser um gênio e tem que ter um comportamento obsessivo. Do contrário, não dá. Se o cara é um gênio preguiçoso, não chega. Se tem comportamento obsessivo, mas não é inteligente, um gênio, eu diria, também não dá. Tanto que eu era obsessivo e não aprendi em um ano. Então, não dá. Quem te prometeu, não, inglês fluente em um ano, mentira. Mentira. Não existe. Você não fica bom em cálculo 1 em um ano. Você não fica bom mesmo. Você pode passar na matéria na faculdade, mas você não fica o bichão em um ano. Você fluente, você sabe tudo. Você entende o cálculo é isso aqui, você entende aquele veio ali que o professor segue e vai naquilo ali e você passa. É só isso. Passa com 10. Passa. Só isso. Você não fica um bom fisioterapeuta em um ano. Você não fica um bom motorista em um ano. Você não fica um bom entrevistador em um ano. Você não fica bom nada em um ano. Nada. Então, não vai ser inglês que vai ser diferente.
E eu sempre respondo que vai demorar. Uma coisa que eu gosto é de setar a expectativa do aluno de forma muito realista no começo. Então eu falo, cara, vai demorar, e se você quer algo rápido, nem começa. Nem começa. E eu acho que o aluno gosta disso, porque no mundo em que todo mundo promete tudo muito rápido, ele vê assim, pô, mas esse cara é maluco. Porque ele tá falando pra eu não estudar com ele, não pagar ele? Como assim? Aí o cara fica. E tem um tanto de gente estudando com ele, né? Exatamente. Né? E pagando. Então ele vê que assim, esse cara de fato tá falando a verdade. Né? Porque eu poderia falar, não, chega aí, me paga que um ano você tá fluente. Passa um ano, ele não vai ficar. Não vai ficar. Eu nunca tive nenhum aluno que saiu de 0 a fluente em um ano. E nunca terei. A não ser que eu apareça com um aluno que seja um gênio e obsessivo. Do contrário, não existe isso. Cara, eu vejo inglês a minha vida toda, né? Tô num nível infinitamente menor que o seu, mas, cara, é isso. É a vida inteira fazendo alguma coisa, é a vida inteira estudando, é a vida inteira aprendendo, né? Sem dúvida. E assim, é lógico que depende muito do nível que a pessoa quer atingir. Se ela quer atingir um nível não tão alto, ela consegue um bom nível em um ano. Só que ela vai estar muito aquém dos melhores do ambiente dela. Não estou falando nem dos professores, não. No ambiente dela, se tem alguém que é muito bom, em um ano ela vai estar aquém dessa pessoa. Que está aquém do professor, que está aquém do professor que estuda muito. Então ela consegue aprender, mas não no nível que ela consideraria bom. Cara, e pergunta bem clichê, mas eu acho que as pessoas ainda não têm noção disso. Qual que é a importância do inglês para um profissional, principalmente nessas áreas técnicas? Cara, eu costumo dizer que, bom, olha para o Brasil, né? Portugal, Angola, Moçambique, todos os países falam português aí do mundo. E o que esses países produzem de cultura? Ok, Portugal, Brasil, Fernando Pessoa, muita coisa, Camões, Machado de Assis, Tasso Rodrigues, produziam Assis Meirelles. Tropa de Elite, é um grande filme. Grande obra, né? Mas você está muito limitado só ao Brasil. Com certeza. Né? Então, se o cara não fala inglês, ele vai ter que ou ler tradução. Eu estou falando da minha área de literatura primeiro, para depois chegar nessa parte aí. Ou ele vai ter que ler tradução, ou ele não vai ter acesso. O cara que consome conteúdo, o cara engenheiro, por exemplo, o Brasil não é o polo de inovação do mundo. Não é o cutting edge technology. A gente só pega coisa de fora, depois de 3 anos, e implementa aqui. Então, se eu quero ser um engenheiro que sabe o que está acontecendo agora, no limite da engenharia, tem que ser inglês. Né? E aí, para eu me tornar, não vou nem dizer extraordinário não, para eu me tornar muito bom, eu tenho que falar inglês. Porque as coisas muito boas, que me fazem muito bom, só existem ou existem apenas no primeiro momento em inglês. Quando elas passam para português, elas já viraram coisas normais. E aí, as coisas extraordinárias estão na frente. E eu vou demorar mais 3 anos para pegar. Então, o cara que é... Não vou usar um exemplo de engenheiro, não. Vou usar um exemplo aleatório. O cara que é dentista, por exemplo. O Brasil pode até ter um dentista aí que esteja na vanguarda da odontologia, cria uma técnica nova para implantar dentes, sei lá. Isso pode acontecer, mas é provável que não aconteça. É provável que essas técnicas, esses tratamentos, esses aparelhos, esses remédios venham de fora. Se o cara quer aprender o que é de mais novo, ele tem que ir no congresso lá fora. Ele não vai ter tradutor. Vai ficar falando, vai ter um amigo dele assim, não, agora ele falou que tal coisa. Não, ele tem que saber falar para que ele tenha acesso ao que tem de mais moderno na tecnologia. Isso para qualquer área, né? O cara que é engenheiro, dentista, acho que talvez áreas como, sei lá, direito, né? Que a lei brasileira é muito específica, talvez não precise. Né? Você consiga, o que se produz no Brasil, se produz no Brasil por conta das peculiaridades. Mas fora, sei lá, direito e, sei lá, cara, acho que mais nada. Funk. Fora isso, o cara ele tem que saber falar inglês, porque o que é bom está lá fora. Imagina um aluno do ITA de engenharia aeroespacial. Ele tem que mirar na SpaceX. Né? Tem a Embraer, que é uma empresa grande também, mas a Embraer mesmo vai querer todo mundo falando inglês, porque ela vende para fora, porque os aviões dela estão no mundo todo, então não adianta falar só português. É ilusório achar que só com português você vai conseguir chegar num lugar muito longe, não do ponto de vista financeiro. Sucesso financeiro dá para ter só falando português. Dá para ter nem falando português direito. Português intermediário. É perfeitamente possível. Mas um sucesso profissional que envolva conhecimento requer e passa por inglês, inevitavelmente. Cara, o inglês mudou muito a minha vida profissional, né? A primeira situação foi quando eu fui para fora do país, né? Que, poxa, falar inglês... Eu não gosto de usar fluente, mas eu uso. Pode usar. Quando eu uso fluente, você é fluente. Aí eu coloco fluente e falo, pô, tô me colocando no nível daquele cara. É igual quando eu falo que eu sou músico. Eu não falo que eu sou músico, porque, pô, músico é um
cara que é músico, eu sou um cara que toca alguma coisa ali por diversão. Mas no inglês você tem que colocar fluente, porque se você não coloca fluente, outro cara vai colocar. E às vezes é um cara que é pior que você naquilo. Então, eu falo com todos os meus alunos isso. Pode colocar mas o inglês mudou muito a minha vida profissional, quando eu fui para fora. E ainda quando eu estava no Brasil, eu lembro uma situação que teve uma reunião, eu não estava nela, né? Estava tendo uma reunião com um grande fabricante de máquinas. E a reunião estava acontecendo sem a minha presença. Eu tinha preparado o material para aquela reunião. A reunião estava num nível mais alto. Eu era engenheiro, ela estava no nível de gerentes gerais, né? E do fornecedor tinha um diretor que veio de fora do país, né? E a gente estava discutindo algumas garantias, algumas coisas relacionadas ao equipamento, problemas de produto e tal. E de repente meu telefone tocou, era uma das pessoas que estava na reunião, pediu para eu ir lá participar, porque tinha um assunto mais técnico sendo discutido. Eu entrei na sala, tinha um slide, né, em inglês, mostrando o problema, e alguém me falou em português, falou assim, pô, fulano, né, falou o nome do cara, não pode falar gringo, né? Gringo é ofensivo, mas eles aceitam, tá? Eles não ligam, não. Eles acham até engraçado. Eles usam isso quando você fala alguma coisa. Então, alguém falou que o gringo falou, né? Vou usar gringo para não falar o nome do cara, né? Aí explicou, ó, ele está em dúvida nisso, nisso e nisso. Eu imediatamente, eu achei que a reunião estava acontecendo em inglês, porque tinha um cara, slide em inglês. Eu fui e respondi em inglês o que estava acontecendo. Aí o cara me respondeu, me trucando. Aí eu truquei ele de volta. Aí a gente começou a discutir o negócio. Tava respeitosamente, né? Bem respeitosamente, inclusive. E a reunião continuou e tal. Aí a hora que acabou, eu lembro uma pessoa importante, né, na companhia, depois falou comigo, cara, você fala inglês? Pô, legal. Aí, quase como se fosse um negócio meio você não deveria falar inglês. Você trabalha na área, talvez, não pensando assim, mas talvez como se fosse algo quase que extraordinário mesmo, assim, quase mágico, né? Uau! E aí, cara, dali ele falou, não, ele quer conhecer a mina, vai na mina com ele. E eu fui com o cara na mina, né? Aí eu falei, pô, que legal, né? E, pô, depois disso, você ganhou pontos com aquela pessoa que é importante na empresa. Isso te ajuda, né? Total. Então eu acho muito importante. E outra coisa, cara, é o que você falou, literatura é toda em inglês. E você já tentou pegar uma literatura técnica traduzida? Algo que é feito lá fora, né? Mas traduz. Geralmente essas coisas não são traduzidas por brasileiros que falam inglês muito bem, tipo você. Pode até ser por você, mas você não é um cara técnico naquela área. Então você tem que casar muita coisa. Tem que ser um cara muito bom de inglês, muito bom de português e bom tecnicamente. E bom tecnicamente naquela área. Você não acha isso fácil? Aí eles traduzem isso, cara. Às vezes traduz nas Filipinas, na Índia, aí você fala, como traduz? Aí tem umas traduções estranhas, sabe? Então é muito importante o inglês. Literatura já é mal traduzido, e que basta, entre aspas, saber os dois idiomas, né? Literatura em português já é difícil entender, né? Então, eu não tenho dúvida que, e sim, esse vai ser um emprego que vai ser rapidamente obliterado por inteligência artificial, totalmente. Assim, né? Principalmente... Isso que eu ia te perguntar aqui, sobre inteligência artificial, né? Que você acha que alguns empregos serão obliterados pela IA? Cara, tradução sem a menor dúvida, porque o brasileiro, ele não é qualquer pessoa, tá? É porque eu sou brasileiro. O brasileiro e o canadense, eles não conseguem perceber a qualidade da tradução, porque o livro do Jordan Peterson, né, o 12 Regras para a Vida, 12 Rules for Life, parece que quem traduziu ele foi uma criança de 5 anos. Assim, com má vontade ainda. Não quis traduzir, porque é muito mal traduzido, mas é muito mal. De um cara que é uma sensação, né? Hoje em dia, aí, pelo menos de um lado aí um espectro político, o cara é a sensação. Já tirei foto com ele, inclusive, no aeroporto de Toronto. E o livro é muito mal traduzido, assim, terrivelmente mal traduzido. Porque eu imagino que foi feito às pressas e, sem a menor dúvida, usando o Google. Só que, assim, são conceitos filosóficos, simples ou não, mas são conceitos filosóficos, que a pessoa não consegue, se ela não dominar aquele tema, traduzir rápido. A IA vai aprender o contexto do livro dele, em segundos, e vai traduzir para português muito melhor, também em segundos. Segundos exagerei, mas, sei lá, deve demorar uma tradução de um livro de 500 páginas, 3 horas, o que demoraria 3 meses, né? De graça, ou virtualmente de graça. Então, tradutor, eu acho que a pessoa que está aí hoje, eu quero estudar tradução para trabalhar, já desiste de uma vez, nem começa. A não ser que você pegue algo assim, extremamente nichado,
e que você tenha, tá lá, a força da sua personalidade para falar daquele tema, então você começa a falar, vou pegar isso aqui de vinho, por exemplo. Isso não é vinho não, tá? Mas finge que é vinho. Começa a falar de vinho e você tem a personalidade ao redor daquele vinho, você é um influenciador do vinho e você quer traduzir coisas do vinho porque o seu nome tem um peso no mundo do vinho, beleza. Agora, se eu quero só pegar um texto em inglês, passá-lo para português e só ter essa tradução, é tudo IA. Tá, mas beleza. E você fala isso, você fala assim, pô, vou estudar esse trem mais não. Foda-se esse Do ponto de vista profissional, é inútil. Mas vamos falar inglês. Não vou estudar inglês mais não, porque... E o resto? Entendi. Qual que é a importância de continuar estudando inglês? Como funciona a IA nisso? Eu falei, pô, vou viajar, eu não preciso falar inglês mais, eu vou botar no meu celular, daqui a pouco... Já deve ter, né, um aplicativozinho que eu falo, já traduz o cara, fala, já traduz. Como é que é isso no inglês? Eu acho que, embora isso eu acho que vai acontecer, não acho que é imediato, porque é importante que a IA consiga entender contexto, né? Então, várias vezes, quando eu falei não é vinho não, eu apontei, né? Esse apontar aqui é comunicação, né? Que a IA não consegue ver. Né? Então, uma conversa igual a nossa aqui, que tem um back and forth, né? Vai e volta, quando você repetiu o obliterado, por exemplo, que eu falei, né? Você repetiu porque você achou uma palavra maneira. Né? Tem uma comunicação que vai além só do que você falou de fato. A IA não consegue pegar isso, ainda. Eventualmente eu acho que vai conseguir, vai pensar como a gente até melhor. Mas acho que demora bastante isso ainda, espero. Né? E você não vai chegar, sei lá, você não fecha um contrato, tá caro, tá barato. Tá, pra mim não dá assim não. Você não faz isso. Você não vai fechar um contrato falando num telefone e apontando pro cara, o cara fala, aponta para você. Não vai. Eu imagino que não vai fazer isso. É nesse ponto que eu queria chegar. Acho que não vai fazer isso. Então, com a IA, como tudo eventualmente será feito por uma máquina, em maior ou menor grau de qualidade, mas tudo vai ser feito, tudo é substituível, né? Eu acho que vai haver uma certa ojeriza, assim mesmo, da galera com coisas da máquina. Da mesma forma que antes, há bastante tempo atrás, tudo era artesanal, né? Tudo que você fazia era artesanal. Esse banco era artesanal, essa mesa, tudo era artesanal. Aí veio as máquinas, a Revolução Industrial, as coisas passaram a ser industrializadas. E aí ficaram padronizadas. O industrial, na época em que as máquinas surgiram, perdeu o valor. Só que hoje, se eu compro um banquinho de madeira artesanal, ele é mais caro. Porque eu dou valor ao craftsmanship, né? A arte do cara ali, o valor que ele colocou naquilo que ele sabe fazer, mas eu não sei fazer. Porque eu posso ir nas Casas Bahia e comprar um banquinho. Mas se eu comprei um banquinho feito de madeira de demolição, que eu comprei lente na dente, eu pago 10 vezes mais por ele. Né? Coisas de couro e afins. Então, eu acho que como a IA vai baratear ou até mesmo deixar tudo grátis, vai haver uma questão de até status em ter coisas feitas por humanos. E parte disso é ter um tipo de conhecimento que a IA não te deu. Né? Eu falo inglês porque eu aprendi. Não é meu celular, eu que sei. Então o conhecimento está dentro de você. Né? Um exemplo, que eu faço jiu-jitsu, eu gosto muito, então não tem como você comprar uma faixa preta. Não tem jeito. Eu posso chegar na academia, está aqui $1 milhão. Eles podem até te dar um pedaço de pano preto, uma faixinha preta. Ela não significa nada. Então o valor está em conseguir. Né? Daqui a um tempo, como tudo vai ser muito fácil de ser feito por máquinas, conseguir coisas, e isso inclui falar inglês, eu acho que vão representar uma coisa até mais relevante do que hoje. Então, parcialmente por uma questão social, pô, que cara aprendeu inglês, tendo o ChatGPT, caramba, o cara é inteligente mesmo. Vai ter essa primeira parte, e a segunda parte porque se a máquina faz tudo, o meu cérebro atrofia. Não tem que pensar para mais nada. Né? Então eu acho que vai criar uma espécie de um gap gigantesco entre os poucos, vamos falar 10%, que sabem coisas e 90% que vivem, né, com a tela na cara aqui, assim, né, dependentes totalmente de um cérebro artificial. Essa discussão é bem ampla, né? Se Total. A gente vai falar de IA aqui, acho que talvez tenha sido uma das maiores evoluções que eu tenha visto. E, porra, acho que é maior, mais do que internet até. Mais do que celular, mais Total. do que internet, mais do que tudo que eu já vi, porque é um negócio bem estranho, né? E muito rápido, né, cara? A gente não falava disso há 3 anos atrás. 4 Então, anos. de repente alguém me mandou um link e falou, cara, você já viu isso aqui? Eu falei, não. Pergunta qualquer coisa aí. Eu falei, caralho. Então, eu fiquei impressionado. Não foi um negócio assim que, pô, Steve Jobs vai anunciar o negócio lá, o telefone. Não foi. Só foi um surgiu, negócio que apareceu. chegou. Alguém me mandou um link que eu não sabia, né? Foi um negócio bem... Tem um poeta irlandês que chama Yeats. E ele escreve disso particular dele e tal. E eu falei no ChatGPT, faça um poema no estilo do Yeats. E ele fez. Ficou igual? Não. Mas eu não conseguiria fazer nada nem perto daquilo. E ele fez em segundos, cara. Falei, porra, como?
Né? Se consegue fazer isso aqui, consegue fazer tudo. Né? Eu não pensei assim, resolveu uma integral tripla em 1 minuto, 1 segundo. Foda-se, não é algo que eu considero, é algo que sequer passa pela minha cabeça como sendo algo de difícil. Mas escrever no estilo de um poeta específico, coisas que talvez ele escrevesse, talvez não com a mesma qualidade, talvez não com o mesmo insight, mas escrever coisas que talvez ele escrevesse, em segundos, eu fiquei impressionado. Realmente. Foi aí que me convenceu, tipo assim, isso aqui chegou e vai chegar destruindo tudo mesmo. Mas, por outro lado, eu acho que a gente está cada vez usando menos o cérebro. Total. Ele vai atrofiando. A nossa média de QI vai reduzindo. E, cara, a gente precisa saber fazer as perguntas, né? É isso. A gente precisa saber organizar as coisas, né? E, cara, a gente não sabe. Não sabe. Né? Tem a profissão de prompt engineer, né? Engenheiro de prompt. É uma profissão, cara. Tem curso superior, caralho, de prompt engineer. Eu lembro quando eu estava fazendo programação na faculdade, né? O professor estava falando lá sobre programação em Pascal, um negócio antigo pra caramba, mas ensinando a gente a fazer um joguinho de dama, um joguinho de xadrez, um joguinho de forca, essas coisinhas bobas, né? Que você faz com programação ali. E ele deu um exemplo e falou, cara, você não programa algo que você não sabe como resolver. Não existe. Só faz um jogo de xadrez quem sabe jogar xadrez. Exatamente, só faz um jogo de xadrez quem sabe jogar xadrez. Você vai fazer um programa para resolver uma equação de segundo grau só se você souber resolvê-la, né? Exatamente. E o ChatGPT hoje, ele vai um pouquinho além, né? Você não precisa saber resolver, mas talvez você precise saber aplicar, né? Tem que estar no seu horizonte de possibilidades. Exatamente. Então, talvez, assim, uma pessoa que não saiba nada de engenharia, no meu caso, por exemplo, eu talvez não consiga pensar numa solução que ele possa implementar para mim, porque, sei lá, a minha lâmpada está queimando frequentemente. Se eu não sei a diferença de, sei lá, fase e neutro, eu não consigo nem pedir a ele para criar alguma coisa que vai me ajudar nisso. Então, se o meu horizonte de possibilidades é limitado, o que eu posso fazer está limitado naquele horizonte, né? Então, saber coisas, ainda que seja apenas para dar o comando, vai ser essencial. Tem uma diferença entre você pedir ele para responder um e-mail, responda esse e-mail para mim, ou responda esse e-mail para mim. Uma vez que você já conhece a pessoa do outro lado, você já pensou, você já sabe como que funciona, como que ela vai reagir. Responda para mim sendo arrogante, responda para mim sendo calmo, responda para mim de forma inteligente, responda para mim de forma simples. Mas, não só isso, mas... Então, isso é interessante. É importante que eu consiga ver o que foi respondido e julgue, de fato, isso aqui está arrogante. Exatamente. Então, se eu falar assim, construa... Está correto, né? Ele escreva uma linha de código para mim para um jogo de xadrez. Eu não consigo ler nenhuma linha de código. Então eu não vou saber. Ele fala, tá perfeito, eu vou copiar e colar e não vai funcionar. Ou vai funcionar, mas não vai estar igual. O cavalo vai mover em X, tá lá. Então eu preciso saber interpretar o que ele produziu também. Né? E vem aí o conhecimento, claro. Eu continuo estudando inglês. Tem que estudar, cara. Tem que ser para sempre. Tem que ser para sempre. De existir o chat GPT, de existir a IA. Tem que estudar. E eu acho que o conhecimento vai ser algo, assim, os gregos não gostavam de escrever, né? Eles achavam que tinha que ter tudo na memória, né? Então eu acho que vai ser um pouco assim também, tipo, ele sabe por ele próprio, não tá aqui, tá aqui. Né? Isso vai ser um sinal de status gigantesco, eu realmente acho. Interessante. Cara, você trabalha hoje dando aula, né? Mas eu já vi no seu Instagram, você faz algumas consultorias, posso chamar de consultorias, para certificados em inglês. Eu falo aula mesmo, mas sim, pode. Como é que funciona isso? Como é que funcionam esses certificados? Certificado, há alguns, né, alguns mais populares, mas hoje basicamente para universidades no Canadá ou própria imigração já para o Canadá. Porque eu acho que faz sentido na cabeça do aluno, ele já está lá, ele já passou por isso, então ele sabe. E eu de fato conheço as provas. E o certificado as universidades pedem para entender se você de fato tem o nível de inglês necessário para estudar com eles. Então, se eu sou brasileiro, eu vou estudar nos Estados Unidos, no Canadá, na Irlanda, de onde for, o cara tem que saber. Esse cara vai entender o que está acontecendo na aula, ele vai entender a matéria, vai conseguir participar de discussões, vai responder a prova, e para isso ele faz uma prova de certificado. Para a imigração é a mesma coisa, porém o objetivo é diferente, né? Ele conseguirá viver aqui em sociedade, ele vai conseguir falar alguma coisa, resolver um problema no trabalho, pedir uma pizza, enfim. E o certificado, existem vários, mas basicamente os 3 grandes. No Canadá é o CELPEP, que é um certificado canadense, só vale para o Canadá basicamente, ele é praticamente inútil fora do Canadá, mas no Canadá ele é gigantesco. CELPEP, o IELTS, que é diria o mais famoso do mundo, e eu acho mais antigo também, e o TOEFL, que é muito direcionado para o mercado de universidades americano.
Então, os Estados Unidos só aceitam o TOEFL, basicamente. Eles preferem o TOEFL porque é uma empresa americana. O IELTS é uma empresa inglesa, então ele aceita no mundo todo. E o CELPEP é canadense e o governo canadense prefere o CELPEP, e por ser uma empresa canadense. Né? E a preparação para o certificado ela não pode ser vista apenas como sei falar inglês, portanto, conseguirei passar na prova, porque é uma técnica diferente. Né? Não é falar, você tem que saber responder as questões no tempo correto, da forma correta. E não basta só falar o idioma. É claro que se você tem um nível muito alto naquele idioma, você vai conseguir aprender a técnica muito mais facilmente. Mas não é só idioma, é técnica também. É time management, né? Você tem que gerenciar o tempo, porque a prova de writing, a prova escrita, são 2 textos, na maioria dos certificados, e você precisa escrever ambos em 1 hora. Então não adianta nada saber inglês, você pode ser o melhor de todos. Se você escrever em 1h20, não dá. Tem que ser 1 hora. Então parte disso está em ensinar o aluno é 1 hora só, tá? É 20 minutos para a primeira task, 40 para a segunda. E é isso. Ele tem que se adaptar ao tempo também. Então, a aula do certificado não é só para ensinar o aluno como a prova funciona. É muito, cara, motivação. Você consegue, cara. Vai lá, desiste não, você vai passar, você vai ser chamado. É muito motivação também, que na teoria é o papel nosso, né? Eu não tô lá para, falar que você consegue. Não tô lá para fazer isso, mas é inevitável que isso aconteça. Porque a gente consegue reconhecer a habilidade do aluno muito melhor do que ele próprio. Eu sei quem vai passar e quem não vai. Não faz ainda que você vai tomar pau. Pode fazer que você vai passar. Eu sei isso. Muito tempo dando aula já, então eu sei. E eu tenho que falar com ele. Acredita. Eu tenho uma aluna que está na França agora, Thaís, fazendo doutorado lá. E ela falou, quando ela passou, ela foi chamada para doutorado e tudo mais. Ela me agradeceu. Pô, Luiz, obrigado. Ela fez um post no Instagram e tal. Obrigado. Se você não tivesse me ajudado e me motivando, eu não conseguiria. Então, eu ajudei ela com o inglês, claro, mas fazer com que ela acreditasse que era possível já foi algo assim, dá então. Vou lá e passou. Metade não, mas uns 30% é motivação. 70% é inglês, técnica e tudo mais. Essas ferramentas aí como Duolingo e etc. e relacionados, eu vejo que você sempre posta lá, né? Eu tenho quase 2.000 dias no Duolingo. Você tem 1900 e uns quebrados. Hoje eu vou fazer 1991, se não me engano. Eu tenho quase 2.000 dias. É quase 2.000. Deixa eu ver aqui. Eu comecei um pouco depois que você começou a fazer e postar, né? 1990 dias. Hoje é 1991. Eu comecei um pouco depois que você começou a postar e eu tô com 1.400 e alguma, quase 1.500. Cara, 1.500 dias direto, estudando todo dia. Nem ser 5 minutos. Exatamente. É melhor do que você estudar, sei lá, você fala assim, vou pegar aqui fazer um intensivão aqui de 5 horas todo dia, só que um mês só. Sem a menor dúvida. Eu faço Duolingo esse tempo todo. Eu já fiz francês, já fiz alemão, já fiz russo, já fiz holandês, espanhol e acho que só. Eu não faço. Eu gostaria de falar francês, né? Sei pouca coisa, gostaria de falar, até porque agora, sendo canadense, é importante falar um idioma oficial do meu país, né? Querendo ou não. Então eu deveria falar francês, mas não falo. Mas eu faço para provar para o meu aluno que ele não pode me dar desculpa de não conseguir estudar. É mentira. Porque eu estou aqui há 2.000 dias, todo dia. E eu falo, nesses 2.000 dias, mudei de país, tive 2 filhos, minha esposa ficou internada 2 vezes, perdi meu celular na praia no México, fiquei 2 dias sem celular, e aí eu fiz no meu iPad. Tive coronavírus, meu filho teve coronavírus, vim ao Brasil, tudo que você imaginar aconteceu. E todo dia eu estava lá, todo dia. Por quê? Todo mundo que tem telefone abre o WhatsApp todo dia. Não tem um dia que você não abre. Não tem um dia que você não abre o WhatsApp. E você fica mais do que 5 minutos no seu WhatsApp. Você consegue fazer a mesma coisa com o Duolingo. É só o cara querer. E o cara fala assim, não consigo, tá? Mentira, cara, mentira. Eu tô há 2.000 dias conseguindo. Como é que você não consegue? Consegue, tem que querer. Só que eu não poderia falar assim, não, você consegue sim e tal. E se ele perguntasse, e você faz há quantos dias? Então eu não posso, né? Se eu tô cobrando, tem que ser o exemplo. Então eu tô aí há 1990 dias, ou será 1991, que eu vou fazer. E todo dia. Já perdi aí uns 2 dias. Acho que quando a Júlia nasceu eu não fiz, no dia que ela nasceu, foi meio atribulado, mas eu tenho o Strict Freeze, né, que é o que mantém a minha ofensiva. Mas ele tá lá, tá na minha cabeça, tem que fazer, eu sempre faço à noite. Então, tem como eu estudar todos os dias, eu tô aqui provando há 2.000 dias que dá, tá indo pro 6º ano agora, né? Então, tem jeito. E funciona. É claro que você dificilmente vai aprender só fazendo o Duolingo, ou qualquer outro aplicativo, mas funciona. E música? Cara, música ajuda? Ajuda. Eu aprendi muito com música. Iron Maiden, Rush, Dream Theater. Rush.
Rush, é. Rush, pra quem não Que sabe... é a minha banda favorita, né? Rush é uma espécie de Detonautas do Canadá. É, um pouquinho pior. Rush é minha banda favorita, né? E lendo as letras, traduzindo. Tem muita questão metafórica, né? Tem muito double meaning, né? Que é duplo sentido e tal. Então isso ajuda bastante. Qualquer coisa, cara, qualquer coisa. Se a pessoa pensar assim, bom, eu vou me dedicar a assistir só, sei lá, vídeo de comédia. Vai funcionar. Vou me dedicar a só vídeo de culinária. Vai funcionar. Só entrevista vai funcionar. Desde que ela tenha um estudo consistente e não só consistente, mas constante, né? Consistency, né? Constante e ela tem que ter paciência. Uma coisa que ajuda bastante também é o seguinte, muita gente hoje em dia meio que tem aversão a escrever à mão. Né? Não a mão no iPad assim, que isso aí também conta como escrever à mão, mas o cara só anota no celular, no Word, no computador. Se essa é a única alternativa que você tem, faça. Se você pode escrever à mão, escreva à mão. Porque o ato de escrever à mão, né, o atrito do papel, da caneta com o papel, a sua mão, isso aqui tudo faz com que o seu cérebro assimile melhor o que você está aprendendo. Eu comprei isso aqui por causa disso, para escrever à mão. Porque caderno é foda, principalmente no trabalho, né? Eu ia ter que ter vários cadernos, ou o caderno acaba, aí você perdeu o assunto. Porque você não vai ficar guardando caderno, né? Eu abro. E aqui eu abro vários cadernos e vou usando. Infinitos, né? Pô, e comprei uma película agora, ela não protege a tela, mas ela torna a tela uma textura áspera, de papel. Né? E é como se você estivesse escrevendo um papel, é sensacional, cara. Aí tem uma marca de caderno, Warstorm, acho que é isso mesmo. E o logo deles é Pensa com a Mão, né? Then can be their hand, Pensa com a Mão. E é justamente isso, à medida que você escreve, você pensa junto, né? Então, você não consegue, por exemplo, enquanto você está na faculdade ou na escola, seja lá onde for, à medida que o professor fala, você não consegue escrever ipsiliteris o que ele está falando. Você tem que sintetizar o que ele falou. Não tem jeito, tem que sintetizar. Mas você consegue digitar o que ele está falando. Então, quando você digita o que ele está falando exatamente da forma como ele falou, você não pensou em nada. Só repetiu. Quando você pensa, ele falou A, B, C, D. O importante aqui é C, que significa o D que volta no A. Então, C que significa D volta no A. É diferente. Você raciocinou sobre aquilo. Então, escrever à mão faz parte do estudo e do aprendizado. E sem dúvida vai acelerar o aprendizado. Sem dúvida, sem dúvida. Eu uso muito, né? E eu ainda uso papel, às vezes quando eu vou. É porque fica mais prático, às vezes eu uso aqui, mas sempre que eu vou fazer um relatório, uma apresentação de PowerPoint, alguma coisa, a primeira coisa que eu pego é o papel e a caneta. Tem que ser. Ou isso aqui com uma. Para rascunhar, desenhar, para pensar. Jogar os elementos, entender o que eu tenho. Isso aqui facilita, que você apaga, joga pro lado. Coloca de novo, você pode salvar, mandar para outra pessoa, isso é vontade. E, porra, isso é bem massa. Acho que tem coisa que dificilmente vai ser substituída. Também acho, a escrita à mão existe há quanto tempo? Milhares de anos, né? Então, acho que vai ficar aí mais alguns milhares. Exatamente. Pode mudar o local no qual você escreve, né? Não existia iPad há 15 anos atrás, mas você escrevia na parede com carvão. Cara, mas voltando à música, é um achismo meu, eu acho sempre a música mais difícil de entender do que qualquer outra coisa, do que um filme. Eu assisti esses dias o especial de comédia do Rafinha Bastos. Em inglês? Em inglês, o cara tá fazendo uma carreira sensacional lá fora. Ele manda bem mesmo. E não fazendo propaganda do cara, questão como ele é ou foi, né, mas a carreira dele nos Estados Unidos tem que separar o artista da arte, né? O cara saiu daqui, foi pra lá, fez uma carreira, fez um nome. O primeiro brasileiro a fazer isso foi ele. O cara foi no Joe Rogan, o cara pica, né? E assistiu o especial de comédia dele, porra, engraçado pra caramba, entendi tudo. Aí você vai ouvir música, tem coisa que você fala assim, caralho, não entendi, deixa eu ver a letra. Você fala, porra, isso aqui que tá escrito? Como é que foi isso aqui, né? Como é que é esse cara? Aí você fala assim, porra, eu sabia a palavra, mas não peguei na música. Aí outro dia, tava ouvindo um Rapa. Eu também não entendo muito bem o que o Marcelo Falcão até em português a gente não entende, né? Então, tem questão de métrica, tem questão de que, às vezes, para encaixar, ele tem que mudar a sílaba tônica, ele tem que falar a palavra mais picadinha, né? Tem a instrumentação por cima, né? Às vezes está mais alto que a voz do cara, né? Às vezes o cara faz para não ser entendido mesmo, né? Então, música, para entender só ouvindo, é disparado mais difícil. Mas funciona porque também é o mais agradável de se ouvir, né? Você consegue escutar a mesma música 10 vezes. Você não consegue, talvez, ver o mesmo filme 10 vezes. Então, funciona nesse aspecto, de te permitir ter mais vocabulário, de uma forma prazerosa, mas sim, é talvez o mais frustrante para quem quer, coloquei aqui, vou entender tudo que está falando. É certamente o mais difícil. Talvez não, música é certamente o mais difícil. Por que o inglês, ou aprender qualquer outra coisa, né, mas aí vou focar no inglês, para criança é mais fácil?
a plasticidade cerebral, né? A criança ela não está aprendendo igual a gente, né? Ela está adquirindo o idioma, ao passo que nós aprendemos ele, né? Então, não sou neurologista, né? Pelo amor de Deus. Mas o cérebro da criança é mais plástico, né? Ele é mais maleável. Mas dá opiniões, né? Opiniões certamente. Opiniões são bem. Se quiser tomografia, eu leio também. A criança problema é de quem acredita nas opiniões que a gente dá. Eu vou falar. Não é da gente dar opinião, exatamente. Mas eu fiz uma matéria de bilinguismo na pós-graduação, que eu não concluí. A matéria eu concluí, não concluí a pós. Que o nosso cérebro tem plasticidade, né? Então, o cérebro da criança consegue se moldar mais facilmente àquele novo conhecimento. Tem a teoria linguística, que é o do entrincheiramento, que é basicamente você tem uma árvore de idioma na sua cabeça. Então, eu falo português, eu tenho uma árvore aqui na minha cabeça. E à medida que os anos vão passando, essa árvore vai criando raízes profundas, né? Eu tenho um limite no meu jardinzinho ali, onde cabe a árvore. É só aquilo ali. E ela vai afundando, mas ela não se expande para o lado. Ela é fechada naquele pedacinho ali. Para eu plantar a árvore no inglês, eu necessariamente tenho que tirar a raiz do português. E elas vão combatendo uma com a outra, né? Então, é por isso que, no começo, alguns sons do inglês são tão difíceis. Porque o meu ouvido e o meu cérebro, ao se comunicarem, eu escutei uma palavra ou um som. Ele pensa, espera aí, isso não existe em português não. Para que ele não fique desesperado tentando entender a diferença entre um som que é mais curto e um som que é mais longo, ele faz a aproximação. Um exemplo é, quando eu falar a palavra tia, você entende que é a mesma pessoa, certo? O seu cérebro não fica pensando assim, pô, tia, o que é isso? A minha tia. O que é tia? Não é tia, é tia. Mas é a mesma palavra? O seu cérebro aproxima os sons e ele faz com que os dois convirjam para a mesma coisa, né? A irmã da sua mãe. Agora, em inglês, às vezes, os sons... Ou pode ser outra coisa também. Também pode ser outra coisa, exatamente. Pode ter irmã, mas... De fato. Até perdi aqui. E outra coisa que pode acontecer também é que, no inglês, quando os sons são próximos, mas representam coisas diferentes, o nosso cérebro pode falar, pô, coloca eles juntos aí. Aí você não é capaz de ouvir, cara. Não é que a pessoa... Não é que ela é burra, mas que ela é burra, não consegue entender a diferença. É que o cérebro dele traz o ouvido, pega a onda sonora ali, e o cérebro processa como se fosse a mesma coisa. Então, é como se eu falasse tia, e você só ouvisse tia. Né? Esse segundo som, ele entra como tia, se o cérebro codifica ele para tia. Então, e o cérebro da criança é mais plástico para isso. Então, ele consegue... Esse aqui foi um pouquinho diferente. Ele consegue perceber isso mais facilmente. O que eu acho incrível, eu lembro... Pô, aí não zoando a minha mãe, né? Mas minha mãe, ela começou a estudar inglês depois de velha, né? Foi mesmo, né? Sim. E ela também, assim, informática também, depois de mais velha. E, pô, existe uma dificuldade, né? Total. Claro, né? Quem aí a mãe nunca chegou e falou assim, baixa a conta de luz pra mim. Aí você fala assim, qual que é o seu e-mail? Que é isso? Não sei. Não sei. Não sei qual é o e-mail. Onde é que tá? Não sei. Não sei. Aí você você tá de má vontade, pros seus amigos você faz. Procura na internet aí se tal coisa salva pra mim. Exatamente. Procura na internet se saiu uma ação milionária pra mim lá do emprego. Tem essas coisas, né? Qual que é o protocolo? E minha mãe, eu lembro que ela tinha uma dificuldade de pronúncia na informática e no inglês. Porra, Windows no começo, ela não conseguia falar nem fudendo. E hoje ela fala, porque já usou muito. Hoje ela... Escutou muito, repetiu, inclusive, né? O pacote Office do Word, ela usa melhor que eu, mas facilmente. Com certeza. Os outros eu até uso bastante, não, mas o Word, com certeza, ela usa melhor que eu. E eu fico vendo minha menina. Pô, minha menina não sabe falar português direito, né? Ela tem 5 anos, ela fala um monte de coisa errada, né? Eu nem corrijo, que eu acho bonitinho falar, deixa aí que daqui a pouco ela aprende sozinha. Eu corrijo. Eu acho legal. Mas o inglês, cara, ela gosta muito de música, eu ponho umas músicas, cara, ela canta aquilo, eu falo, caralho, velho. Igualzinho, né? Tá igual. Tá igual. Porque ela consegue decodificar o som. Você fala de não conseguir falar, a língua é um músculo também, né? Então, para falar um som que não existe no meu idioma, a minha língua faz um movimento que ela nunca fez. Eu nunca falei brother. Esse som aqui, minha língua nunca falou em português. Na ausência desse som, eu tendo a falar brother, que é um som diferente, mas muito próximo, porque é um som que tem no português. Então, eu não consigo perceber a diferença, ou eu acho que a diferença é irrelevante, porque a minha língua não consegue fazer aquele som, porque ela não está acostumada com a movimentação. Por isso que é mais difícil. E quanto mais velho, mais difícil é, naturalmente. A gente vai chegando aí perto do final. Tem que falar, todo mundo aí agora aqui. Tem que falar, né? Acabando. Mas, cara, as perguntas que eu faço no final, elas são mais descoladas do assunto, né? Supondo que existe um campeonato, um esporte, um suposto esporte também, que ele tem a sua primeira versão em 1971. Ok.
né? E, pô, de repente, alguns times ganham ali até 2000 e alguma coisa, 2020, 2021, alguns times A onda do fax foi lá para 19. Algumas vezes, né? E, porra, de repente, alguém lança e fala assim, não, vale esses aqui também, 60 e alguma coisa. Aí alguém lá fala assim, não vale, né? Não vale. Que é só 71. É. Só que aí, de repente, eles abaixam mais a régua, né? Na época, acho que nem existia futebol, era 37. 37. Se o fax de um vale, o meu Aí algum fala assim, não, agora existe. Agora existe, Me explica essa lógica. Assim, essa questão do fax porque é aí, só para entender. essa questão do fax, cara, em 2009, quando começou a surgir isso aí, o Calil tava brigado com a Globo. Né? Mas quem falou em Calil? Não, mas eu tô te dando um contexto aqui. Ele tava brigado com a Globo, o Atlético não tinha patrocínio nessa época. Né? Não tinha patrocínio. Brigou com a CBF, o Calil não, com a CBF. E aí, começaram a reconhecer vários títulos de fax, time sendo campeão 2 vezes no mesmo ano, aquela confusão. E o Atlético falou, não vou entrar com isso, porque é um absurdo. E não entrou. E só agora, recentemente, que essa nova administração já era SAF, que eles falaram, peraí, pô, todo mundo ganhou uma canetada aqui, eu também tenho. E de fato tem, né? Em 37 o Atlético foi campeão brasileiro. E talvez até para não ser injusto com o título de primeiro campeão brasileiro, acharam um jeito, acham um de vocês aí antigão. Acharam 37, deu a canetada, chegou o fax, e a gente é campeão brasileiro, tricampeão brasileiro. Mas assim... Não é o primeiro, né? Mesmo assim não é o primeiro. É o primeiro, é o primeiro. É o mais antigo. É? É o mais antigo. É o mais antigo. Então, eu acho que antes disso, assim, futebol é um negócio muito regional, né? Meu avô era flamenguista e atleticano. Né? Que hoje em dia é um negócio impensável, né? Mas ele era flamenguista e atleticano porque ele nasceu em, sei lá, 1920. Então, a primeira rivalidade foi ser quando ele tinha 40 anos. Então, ele passou os primeiros 40 anos torcendo pro Atlético em Minas e pro Flamengo. No Rio era super normal isso. Né? Então, eu acho que não tem nenhum que seja nacional antes de 37, não. Até pensar, pô, pensa o cara viajando em 1930 pra Goiás pra jogar bola, porra, né? Sei lá, me parece assim, o cara vai de um ônibus, eu acho que não tem nada mais antigo que 37, não. Obrigado por esclarecer Galo essa tricampeão brasileiro, hein? situação. Sem choro. Se o Cruzeiro até, o Galo é tri. Campeonato Mineiro, inclusive, deixar registrado aqui, eu apostei 2 Coca-Colas no serviço aí, que o Cruzeiro vai ser campeão. Então aí. já vai perder, vai ficar com Não, sede. mas eu acho que esse ano pode ser que vá. E aqui, ó, uma coisa rápida para a sua audiência, já que falou de futebol. Muita gente fala que o Atlético tem mais mineiros que o Cruzeiro, porque o Atlético é um time mais antigo, né? E começou a ganhar primeiro. Só que eu fiz um trabalho jornalístico e voltei e vi todos os títulos mineiros do primeiro momento, do primeiro mineiro até hoje. E houve um momento, no começo do Campeonato Mineiro, que o Cruzeiro tinha mais títulos que o Atlético. Só que depois ele foi ultrapassado e hoje o Atlético vai provavelmente ganhar o número 50 esse ano. O Cruzeiro tem 38, se não me engano. Então, isso é fake news. O Atlético, houve um momento em que o Atlético tinha menos títulos que o Cruzeiro e passou ele na frente do Mineiro. Então não é por tempo, é por competência. Agora eu vou te ensinar um negócio que eu aprendi na engenharia, naquela parte que você já abandonou, a parte mais importante da engenharia. Saiu no começo aí. Qualquer banco de dados bem torturado conta qualquer verdade. Ali é. Basta você escolher qual a verdade você quer que seja contada. Pô, o sai da federação, tá lá todos eles. Faz parte. O Atlético é o maior campeão por mérito, não por idade. Libertadores, que é o maior campeão? Não, mas se não fosse o Eduardo Vargas, seríamos. Ok. Se não fosse Gerson Magrão, aquele horrível, também tem questão de mais, mas sim, não vale, né? Cada Série B que o time disputa anula a Libertadores. Não, aí tá devendo. Então o Atlético está zerado, uma Série B uma Libertadores, o Cruzeiro deve uma Libertadores. Tá devendo 3 Série B, 2 Libertadores. É porque foi um campeonato interessante, quis ficar lá um pouquinho mais. E quando o Cruzeiro ganhou em 97, não tinha time da Argentina disputando, hein? Não tinha. Mas o time da Argentina é freguês nosso, né? Você sabe historicamente. Tipo Estudiantes aí, que é freguês. Mas ali foi foda. É um outro, né? Ali foi um negócio, Gerson Magrão horrível. Kleber, o gladiador não vai fazer falta, não? Um gol? É foda. Tem uns negócios que não pode acontecer no futebol. Não pode nem falar também. Não, vai falar é engraçado, né? Você não pode fazer falta, é foda. Porra, acho que a melhor coisa do futebol é o pós-futebol. Isso tá acabando. O cara fala um negócio, não pode falar isso. Não chorar, denunciar o cara no Ministério Público. Aquele negócio, exatamente. Vai na justiça, depois cara, isso aí acaba com o futebol, perde a graça. Perde mesmo. Tem uma do Dagoberto, pesquisem aí, Cruzeiro em 2014, eu acho que é 14. Se não for 14 é 13, eu acho que é 14. No Brasileiro, né? O Cruzeiro estava lá na frente. Campeão. Aí a repórter chega pro Dagoberto, o título não tá ainda, mas vocês ganharam o jogo aí, o que vocês estão... a gente pode falar que não tá ganho, mas já tá ganho, pô. Manda a taça aí de uma vez, já tem esse aí, o cara é maluco, cara. Se perde ali, fudeu, né, velho? Isso é foda. Pô, meme se não ganhar do CSA também, né? Igual o Thiago Neves falando aí. Cara, mas aí foi legal, por quê?
Pô, foi triste, né? Naquela época que ele falou isso, o Cruzeiro perdeu o CSA, caiu, porra, foi foda. Mas depois, quando ele voltou, um dos jogos mais legais que eu já vi do Cruzeiro, tá fácil no meu top 20 jogos do Cruzeiro, foi quando o Cruzeiro subiu pra Série A. É sempre legal. Contra o CSA, tava perdendo, eu acho, virou o jogo, empatou. O Cruzeiro não precisava ganhar do CSA, podia perder. Mas o Cruzeiro empatou, virou o jogo no final e rebaixou o CSA. Falei, porra, deu troco, né? Que legal, que o futebol é um negócio muito legal. É, legal mesmo. Em 2014 teve também a clássica quarta-feira do Goulart, né? Quarta-feira tem mais, que foi a final da Copa do Brasil, o Atlético foi campeão. Faz parte. Goulart que sumiu depois de ter. Futebol tem que ter isso. Futebol tem que ter zoação, eu também acho. Tem que ter futebol tem que ter isso e tem que ter zoação. Tá acabando isso, infelizmente. Isso vai acabar com o futebol. Eu também acho. Não denuncia o amiguinho no Ministério Público, aceita a zoação. Não é o gramado sintético que vai acabar. Não é o tapetinho. Não é o que vai acabar é isso aí. É quem reclama do gramado sintético que vai acabar com o futebol. Exatamente. Algo a mais que você queira ressaltar sobre o inglês, sua vida no Canadá? Estudem inglês, aprendam. Caso precise de ajuda, estou aqui à disposição. E visitem o Canadá, é muito bom lá. Quase tudo que a gente vê na mídia do Canadá no Brasil é mentira. Então, ou exagerado pelo menos. Então, vão ao Canadá. E o Brasil é bom demais também. Não pensem que só tem merda não, que é muito bom também. Eu acho sensacional o South Park, cara. Zoando o Canadá. É muito engraçado. Agora eu levo o canadense, a cabeça dele abre, é diferente dos outros. E isso anatomicamente não é verdade. Então, fiquem tranquilos. Mas agora eu levo pro lado pessoal, eu não gosto mais não. Show. E é isso. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço, o prazer. Quer deixar suas redes sociais aí? Meu Instagram é @o.luiznogueira, Luiz com Z. E só uso o Instagram basicamente mesmo. Tá certo. Não tenho conta no X, nem no TikTok, não. Estamos do velho para TikTok. Tá certo, né? O que me faz te convidar aqui é exatamente não tem TikTok, tipo de filtro que eu uso. Não vai ter dancinha minha em lugar nenhum, infelizmente. Infelizmente. Ou felizmente. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até mais. Valeu. Ou valeu. É nóis que